você vai conseguir baixar essa planilha no arquivo, está online. Essas duas planilhas, o nome são aula 1, banco de dados, e depois ela finalizada, eu vou colocar aula 1, resolução, para você poder baixar. Dois exemplos que nós vamos utilizar todas as configurações básicas do Excel para poder facilitar o seu dia a dia. Peguei um exemplo de gastos de uma casa misturado com uma empresa e peguei um exemplo de fluxo de caixa também para a gente poder trabalhar e aplicar algumas funcionalidades. Primeira coisa, repara que eu não coloquei nenhuma configuração justamente para ficar mais fácil da gente construir em conjunto para vocês entenderem a forma mais prática disso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar essa planilha para deixar ela de uma forma mais simples. Primeira coisa, eu vou fazer borda. Então, eu posso fazer borda selecionando ela de forma manual ou clicando em qualquer lugar dela, Ctrl, Shift e asterisco do seu teclado. Asterisco em cima do 8 aí do seu teclado. Seleciona tudo da sua tabela. Venho aqui, seleciono borda, todas as bordas. Então, já consegui colocar. Questão de valores também. Seleciono a coluna B, que são valores, marco aqui fórmula de dinheiro. O título também, seleciono, coloco negrito. Vou colocar uma cor cinza, para não ficar tão colorido, centralizo. Então, fica mais fácil para fazer. Quando eu marquei tudo como dinheiro, repare que o campo de 0 ficou um tracinho, mas ele é 0. Alguns computadores, algumas formatações vão manter o 0, outras formatações vão vir esse tracinho aí para facilitar no dia a dia. Então, aqui a gente já fez uma configuração de uma forma simples e básica. O que a gente vai trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar a classificação, o tipo da despesa. Coloquei tipo aqui. Alguns computadores, ele já vai puxar a formatação e outros, como o meu, não puxou. O que eu faço? Eu clico nessa formatação, vou nesse pincel de copiar formatação, clico nele e coloco em cima. A formatação está pronta e está fácil para poder trabalhar, para poder desenvolver. Então, aqui eu vou classificar se a despesa é da casa ou é da empresa desse exemplo. Então, água da casa, eu escrevo casa. O cachorro, vamos manter casa. Então, eu quero repetir o de cima para baixo, eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V, ou dou Ctrl+D de dado. Ctrl+D, ele repete o que estava em cima. Clube, casa. Compras, casa. Dízimo, casa. Escola da filha, casa. Faculdade, casa. Farmácia, casa. Faxineira, botar empresa. Lazer, casa. Só de eu colocar o C, ele já busca, já dou Enter. Passadeira, casa. Plano de saúde, empresa. Salão, casa. Viagens. Vou falar que é viagens para empresa. Água da empresa, empresa. Almoço, empresa. Aluguel, empresa. Ar-condicionado. Cartão de contato, EPI. Ferramentas. Gasolina. Impostos. Lanches, vou colocar casa. Energia, luz, vou colocar empresa. Manutenção da empresa. Oi, que é telefonia, empresa. Outros, vamos colocar outros da casa. Papelaria, empresa. Paraty, que é um veículo, vamos colocar que a empresa paga a parcela do carro. Sobre plantas da casa, protetor solar. Pode ser também um EPI, como protetor solar, mas vamos colocar aqui casa. Um tablet para trabalhar na empresa, tarifa bancária na empresa e telefonia também na empresa. Então, nós classificamos aqui, vou selecionar tudo, Ctrl Shift 8, vou colocar a borda tudo aqui. Ok, classifiquei entre casa e empresa. Pergunta, como que eu vou conseguir separar isso? Como que eu vou conseguir saber o resultado de casa e resultado de empresa e também o resultado total?
para eu poder classificar e entender. Existem duas formas simples e práticas da gente poder fazer. A primeira fórmula simples é a gente criar uma condicional de soma. Eu vou somar, vou mandar somar tudo que é casa e vou mandar somar tudo que é empresa. Posso também fazer uma classificação e fazer essa soma também em conjunto. Então, vamos fazer primeiro essa classificação. Seleciono toda a tabela com Ctrl Shift asterisco. Tenho aqui dados, classificar. Vou classificar pelo tipo. Classificar por tipo. Ele vai jogar para mim de A a Z. Então, casa é um C, empresa é um E. Casa primeiro e depois empresa. Depois, eu quero que ele adicione para mim um nível falando o valor. Eu quero que o valor mais caro venha primeiro e o mais barato depois. E dou um OK. Lembrando que aqui está marcado meus dados contêm cabeçalho. Se não, ele vai vir com o nome e esses cabeçalhos aqui vão misturar junto ao texto. Então, tem que marcar aqui, ó, meus dados contêm cabeçalho, para ele não misturar esses dados aqui. E dou um OK. Então, ele classificou tudo que é casa e depois tudo que é empresa. As maiores despesas de casa para mais barata e as maiores despesas de empresa para mais barata. Aqui eu já consigo visualizar. Se eu selecionar os números aqui embaixo ele já me dá a soma. Olha, deu 4.019. A casa tem 15 despesas. A média, 267. E a empresa, da mesma forma. Eu tenho 21 despesas, R$ 4.415 de despesa. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é visualizar isso de uma forma melhor. O Excel ele tem uma função na aba Dados que chama subtotal. O que isso faz? Ele faz justamente a classificação de uma forma bem interessante para o meu dia a dia. Eu posso clicar em subtotal, vou vir aqui, ó, a cada alteração em tipo, porque eu quero que ele mude de casa para empresa, a função soma, e eu quero um subtotal ao valor. Então, ele, na hora que mudar o nome de casa para empresa, ele vai me dar uma soma dos valores que estão ali. Da mesma forma, quando acabar a empresa, ele finaliza isso. A cada alteração em tipo, usar a função soma, adicionar o subtotal ao valor. Eu aperto o OK. Ele me adiciona 3 colunas aqui. Ele me adicionou também um subtotal, a casa, um subtotal empresa, um subtotal geral. Tá? Se eu clicar no número 1, ele só me mostra o total geral. Se eu clicar no número 2, ele me mostra os 2 subtotais. Se eu clicar no número 3, ele me mostra todas as despesas também. Isso aqui é uma funcionalidade bem simples, bem prática de se usar dentro do Excel, que facilita muito o dia a dia para fazer uma soma simples, de uma funcionalidade bem simples no seu dia a dia. Então, esse é um exemplo de como aplicar o subtotal dentro da sua função, dentro da sua fórmula, para facilitar isso no dia a dia. Qual que é o problema desse subtotal? Se eu quiser adicionar qualquer coisa aqui dentro, eu vou ter que vir aqui, subtotal, remover todos, adicionar tudo que eu quero e fazer tudo de novo. Ele não aceita e não é prático nele eu ir adicionando depois aos poucos. Então, é uma função que você utiliza para fazer um relatório simples, prático, mas depois, para você continuar usando essa planilha, isso vai te dar uma dor de cabeça e vai te dar um trabalho. Então, é só utilizada quando você quer realmente um relatório prático e simples para o seu dia a dia. Então, exemplo 1, finalizado com subtotal. Vamos pegar o mesmo exemplo. Aqui, ó, isso que é interessante. O botão direito, mover ou copiar. Aqui, ó, criar uma cópia e dou OK. Ele vai me dar aqui um exemplo 1, subtotal 2, porque ele repete o nome. Aqui eu não quero subtotal, aqui eu vou colocar o soma-se.
É a mesma coisa, tá vendo? Os mesmos números que ele vai fazer. Venho aqui, removo todos os meus exemplos e nós estamos aqui com o soma-se. O soma-se ele não precisa ser classificado, tá? Então eu vou bagunçar o meu texto aqui, vou classificar isso aqui pelo valor, deixar o mais barato em cima e o mais caro embaixo. Então está todo misturado aqui em cima. O que a gente vai usar o soma-se? A gente vai fazer, toda vez que tiver a palavra empresa, ele vai somar, e toda vez que tiver a palavra casa, ele vai somar para a gente e nos dar um resultado. É muito mais funcional no nosso dia a dia, tá? Para a gente poder usar isso de uma forma simples e prática. Vou aumentar o texto para facilitar a visualização de vocês. Então, está aqui. Toda vez que tiver empresa, ele vai me dar o valor. Toda vez que tiver casa, ele vai me dar o valor. E aqui eu vou ter o total. Se preocupe todo o tempo em ver se você escreveu da mesma forma. Se eu colocar um espaço aqui, der Enter, esse e esse são diferentes. Então, tome muito cuidado com isso. Se eu começar o texto com espaço, também é diferente. Então, preste muita atenção. Então, vamos usar a fórmula do soma-se. Igual, soma-se, cliquei 2 vezes, ou abri parênteses. O que eu quero que ele avalie? Eu quero que ele avalie a coluna C, onde ele vai ter os critérios, que é o intervalo, o que ele vai analisar. Ponto e vírgula, para eu poder separar a função. Ponto e vírgula. Tá vendo? Quando eu coloco ponto e vírgula, ele muda dentro da função a característica. Então, vou em critério. Qual que é o critério? O nome da empresa. Ponto e vírgula. Intervalo que eu quero somar é a coluna B, onde tem os valores. Fechei parênteses. Então, ele vai somar para mim. Ele vai analisar a coluna de tipo. Toda vez que tiver a palavra empresa, ele vai somar o valor que está nessa coluna. Então, eu dou Enter. Não, R$ 4.415. Mesma coisa eu faço para casa. Igual, soma-se, abre parênteses, intervalo. Onde que eu quero analisar os dados, coluna tipo, ponto e vírgula, critério, palavra casa, ponto e vírgula, intervalo de soma, coluna do valor que eu quero, fechei parênteses e dou Enter. R$ 4.019. Pegar, copiar de cima, colocar no de baixo. E o total? Eu posso fazer igual, clico no primeiro, mais clico no segundo, ou coloco também igual, soma, abrir parênteses, seleciono os dois, ou também venho aqui, autossoma, clico, e ele já me dá a soma dos dois. De qualquer forma, funciona de uma forma bem simples e prática. Qual que é o interessante dessa planilha dessa forma? Depois, se eu vim adicionar aqui, ó, teste, colocar R$ 15 mil, para vocês verem a diferença, vou colocar os 15 mil na casa. Ele já aumentou automaticamente os valores e a soma. Então, quando eu utilizo esse tipo de função, essa planilha eu posso continuar usando elas quantas vezes eu quiser, e adicionar os dados o tempo que eu quiser, porque ela automaticamente vai configurar. Por isso que na hora de selecionar, eu marquei a coluna inteira, porque a todo momento que eu tiver lançando informação, ele vai continuar jogando essas funcionalidades e essas funções aqui em cima.